Saudamos aos nossos irmãos do Grupo Espírita Aura de Souza, para que, nestes momentos em que estamos distanciados, mas que nos mantemos unidos em pensamentos e sentimentos, aqui estamos para refletirmos sobre a tua mensagem, sobre tudo aquilo que a doutrina espírita nos traz e que nos fortalece. Para isso, iremos ler uma mensagem do livro Alegria de Viver, de Joana de Ângeles, a psicografia de Divaldo Pereira Franco, e se intitula Na Luz da Oração. Por mais complexas se te apresentem as situações, faze uma pausa e ora. A atitude te oferecerá calma e lucidez. Diminuirá a tensão e o temor, renovando-te o ânimo e propiciando-te uma visão mais lúcida a respeito da própria questão que defrontas. Talvez não te proporcione a solução que almejas, que te parece no momento a melhor. Desencadeará, porém, fatores transcendentes que irão contribuir para a equação correta em torno do problema no instante próprio. Assim, confiando, viverás com estabilidade e segurança. Vamos orar, amado Mestre Jesus, guia de nossas vidas. Aqui estamos, Senhor, para nos fortalecermos através do estudo e nesses momentos possamos fortalecer-nos em nossa fé, em nossa coragem, perseverança, confiança e esperança, e dias melhores virão. Que esses momentos possam ser de grande aprendizado para todos nós. Que a tua paz, Senhor, permaneça conosco, hoje e sempre. Graças a Deus. E no nosso estudo de hoje, iremos abordar as questões do Livro dos Espíritos, de 218 a 221, que nos fala sobre ideias inatas. E essas questões, na sua essência, nos falarão das lembranças e aquisições do passado, das existências sucessivas e do nosso progresso espiritual. Então, ideia inata significa a maneira particular de ver as coisas, de formular uma opinião, um conceito, mas que já tenha nascido com o próprio homem, independente de sua educação e de sua instrução. São a herança de nossas existências anteriores, estas ideias inatas, que vão refletir nas existências posteriores. Por isso mesmo que elas são naturais, ou seja, elas já nascem conosco, porque já experienciamos, já vivenciamos e já construímos e adquirimos em outras existências. Para isso, a importância de saber sobre a reencarnação, que a doutrina espírita nos traz, ampliando a nossa visão, porque nos traz o entendimento que só através das vidas sucessivas podemos aceitar e compreender tantas as situações como esta das ideias inatas, daquilo que já trazemos conosco. Porque grande parte de nosso conhecimento são experiência que os outros nos transmitiram. Em conversações, nas salas de aula, nas mídias, nos livros, nas conferências, ou seja, tudo que vem externamente, nós buscamos
através e adquirimos através dessas pessoas que são instrumentos para nos trazer mais um conhecimento. Porém, nós já trazemos outros conhecimentos que nos vêm de dentro. Diante de um acontecimento ou uma circunstância, esse conhecimento natural que não foi aprendido nos vem do íntimo, sem esforço para formulá-lo. Ou seja, não foi aprendido na atual existência, porém, ele está em nós, trazemos conosco. E, muitas das vezes, sem esforço para formular, nos deparamos com várias situações que para nós não nos parecem novas. Parece que já conhecíamos e já sabemos aquilo que nos apresenta. A reencarnação, nesse sentido, age em nós num esquecimento de nossa personalidade do passado, não nos permitindo saber, salvo em condições excepcionais, quem fomos ontem. Através da reencarnação, desse esquecimento que é uma bênção divina, porque através da misericórdia de Deus, nós temos esse esquecimento para que, muitas das vezes, não saberíamos lidar com várias situações se viéssemos à tona e não saberíamos como lidar com elas, no qual poderia, muitas das vezes, nos prejudicar. Portanto, esse esquecimento dessa personalidade, que pode ter sido boa ou má, então ela fica lá, guardadinha do nosso passado, mas em estado adormecido. Também os nossos conhecimentos que adquirimos estão adormecidos, mas não de modo absoluto. Eles estão nesse estado, mas tudo que construímos, tudo que adquirimos através do nosso esforço, não se perde jamais. Nós guardamos as nossas verdadeiras aquisições na forma de qual nós chamamos dessas ideias inatas, o que contribui não apenas para que tenhamos ideias não pensadas, mas que servem de fundamento para que os valores da educação moral, espiritual, dos valores que buscamos nessa nova vida, sejam mais de reeducação de um passado que já vivemos e que retornamos para o grande aprendizado, ou seja, darmos continuidade daquilo que aprendemos e daquilo que deixamos de aprender ou nos equivocamos. Cada espírito que vem de outras experiências anteriores traz uma bagagem assim, adormecida no seu interior, transformando a aprendizagem muito mais no ato de redespertar o patrimônio interior, acrescentando algumas coisas novas, que cria no aprendiz um mundo de conhecimentos, em que ele vai alargar, ampliar esse conhecimento nessa existência, para que possa ajudá-lo no seu progresso como um todo, cultural, moral, espiritual. Ou seja, em cada existência, o ponto de partida do espírito é aquele em que na vida anterior ele alcançou. Se bem que não podemos desconsiderar as aquisições que ele haja feito na espiritualidade entre uma encarnação e outra, porque há um espaço. E nesse momento, muitos perguntam o que o espírito agora
que saiu da matéria, está desencarnado, ele fica fazendo, ele não progride? Claro, o espírito progride sempre. Quando não, Deus, respeitando o seu livre-arbítrio, ele se mantém estacionado. Porém, jamais ele retroage. Todas as conquistas que ele teve se mantêm com ele. Todos precisamos progredir, porém cada um vai escolher, através do seu livre-arbítrio, o momento de dar continuidade ao seu progresso. Que o que entrava é o egoísmo, é o orgulho, de não conseguir se enxergar. Então ele fica ali. Mas aqueles outros que percebem os seus erros, as suas imperfeições, e agora retornam à pátria espiritual para esperar uma nova oportunidade para reencarnar, ele continua buscando esse seu progresso. Então, Allan Kardec, no livro Céu e Inferno, na sua primeira parte, ele nos diz que o espírito progride igualmente na erraticidade como na matéria, adquirindo conhecimentos especiais que não poderia obter quando estava encarnado e modificando as suas ideias para melhor, porque ele está num processo de evolução do espírito. Então, portanto, tanto o estado corporal e espiritual, eles agem solidários entre si. Nós estamos sempre progredindo. E esses conhecimentos revelados antes e sem qualquer aprendizagem formal, como ocorre com indivíduos que demonstram certos domínios de línguas, de cálculo, de engenharia, ou seja, nas artes, esses conhecimentos decorrem de uma lembrança do passado, sem dela ter a inteira consciência, porque ela está ali, no seu estado natural, mais latente. De onde emergem tais conhecimentos naturais é do arquivo do próprio espírito. Portanto, nos deparamos com pessoas que nunca aprenderam a tocar um instrumento musical. E, de repente, ela pega um violão e começa a tocar sem nunca ter aprendido, e sabe todas as notas e começa a dedilhar e sair músicas. Outro que nunca cursou, é uma pessoa simples, não teve muita instrução, e quando vê tintas ao seu redor, começa a pegar, misturar aquelas tintas, quando você vai ver, ele tem um quadro ali à sua frente. Como? Então, são essas experiências que ele traz do passado e que elas eclodem naquele determinado momento. Nós vamos lembrar, Mozart, aos 5 anos falava francês, alemão, latim, e aos 6 anos compôs a sua primeira ópera. O que mais é? Experiência de um passado em que ele trouxe em sua bagagem. E muitos outros exemplos nós vamos encontrar na nossa vida, aqueles que chamam mais atenção, e todos nós mesmos. Em algum momento nos deparamos com situações que parece que a gente já sabia fazer aquilo, tem uma facilidade de entender algo. Por quê? Porque é aquilo que nós já trazemos conosco. São conhecimentos adquiridos. Então, o espírito ele extrai de si mesmo, de seu inconsciente espiritual, de sua memória e experiências de vidas precedentes, toda essa intuição para certos conhecimentos e realizações individuais que nos vêm para que nós possamos nos melhorar, e esse exercício deverá sempre ser no bem. Algumas vezes, as suas aquisições do passado devem permanecer
adormecidas, mais profundamente, por duas razões. Primeiro, por querer o espírito exercitar-se em outros conhecimentos que ainda não adquiriu para dilatar os seus horizontes. E aqui vai ser um começar e não um recomeçar, porque ele vai adormecer aqueles conhecimentos para adquirir outros e ampliar o seu horizonte. E também outros vêm adormecido porque usou mal esse conhecimento e prejudicou a tantas pessoas como a si próprio. Então agora ele vem adormecido para que ele possa estimular e buscar em outras áreas o seu crescimento moral e espiritual. Portanto, ele não perderá as suas aquisições anteriores, porque tudo que se é construído e adquirido permanece com o espírito. Elas permanecerão naquele estado latente, reaparecendo mais tarde no momento propício para que o espírito agora melhor e com maior entendimento ele possa utilizar todo esse seu conhecimento em benefício de si mesmo e do próximo. Então, o espírito encarnado, conservando a intuição do seu estado de espírito, tem a consciência instintiva do mundo invisível. Mas quase sempre ela é falseada, por quê? Pelos preconceitos. E a ignorância mistura a ela a superstição. Por isso que muita gente diz assim, eu não acredito em vida após a morte, porque tudo que vivenciamos aqui termina. Então, nós trazemos essa intuição dentro de nós, mas por que uma boa parte das pessoas não aceitam essa continuidade da vida, que a morte não existe e que continuamos no mundo espiritual? Por conta, muitas das vezes, da ignorância, das superstições, dos preconceitos e do próprio orgulho do espírito. Mas como estamos em aprendizado, estamos aqui para buscar a nossa melhoria, o nosso progresso através das experiências aqui vivenciadas na presente encarnação e daquela que nós trazemos como essas ideias inatas, ou seja, todo esse conhecimento natural que vem com o espírito reencarnante. E nesse grande caminhar de aprimorar o que já domina e incorporar noções e conhecimentos novos, é que se realiza a lei da evolução dos espíritos. E é através dessa doutrina consoladora que nos abre horizontes e que nos faz ver mais adiante e ter essa fé no futuro, é que podemos entender o porquê aqui estamos, o real sentido da vida e compreendermos que nada é uma coisa fora do natural, que tudo que se apresenta faz parte da construção do espírito. Mas se não aceitarmos que somos espíritos reencarnantes e que estamos aqui para buscar a nossa melhoria através desses processos reeducativos, jamais poderemos entender as situações que por ora sempre venham nos apresentar. Então, que a doutrina espírita seja esse consolador que nos mostra o caminho que temos a seguir através do entendimento e da compreensão que essa doutrina nos traz. Que a bênção de Jesus possa envolver a todos nós e que a sua paz permaneça conosco, hoje e sempre. Muito obrigada.